Talvez o seu problema não seja falta de criatividade. Talvez você só esteja olhando demais para o lado e se afastando de quem você poderia se tornar de verdade. Oi, oi, gente! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um caso que aconteceu já tem um tempinho, de uma decoradora que disse que uma outra decoradora copiou ela. Certeza não temos. E eu posso trazer esse caso depois aqui, se vocês quiserem. Mas fiquei pensando muito sobre esse assunto e queria conversar um pouco sobre essa questão com vocês, de falta de criatividade, identidade, etc. E uma coisa que eu tenho muito em mente é que, assim, na jornada de uma pessoa criativa, cada decisão ela é responsável por construir a sua identidade. Então, não é sobre o resultado final, é sobre esse processo. Só que o que acontece hoje em dia é que esse processo ele tem sido constantemente interrompido. E vamos ser honestas aqui, se não todo mundo, a grande maioria sente medo de duas coisas ao mesmo tempo. Um é o medo de ser copiado e o outro é a inveja. Então, quando você vê algum trabalho da sua área que foi muito bem feito, né, e às vezes acaba até virando uma referência, você olha e fica pensando, poxa, podia ter sido eu, por que eu não pensei nisso? Mas, ao mesmo tempo, se é você que teve essa ideia, né, que fez essa execução incrível, você fica com esse medo de, ai meu Deus, será que alguém vai me copiar? Será que eu vou deixar de ser o único? Mas você sabia que esse nosso sentimento, ele não é pessoal, ele faz parte da nossa cultura? Porque aqui no Brasil, a gente tem uma necessidade imensa de marcar território. Então é assim, se você é uma pessoa que já construiu, você quer proteger. Se você é uma pessoa que está construindo, você se compara. E aí você sabe qual é o problema de você fazer esse processo de construção na comparação? É que quando você constrói, você não cria uma identidade, você cria uma reação. Eu vou explicar melhor isso para você. A reação, ela não se sustenta a longo prazo. Porque você está sempre reagindo a algo que já existe. E você nunca propõe algo que parte de você. Ah, tá bom, já entendi, mas como é que eu mudo isso? Eu acho que a grande virada de chave, o grande plot twist para essa questão é você parar de se perguntar, deixa eu ver aqui o que está funcionando hoje em dia. E você começar a se perguntar, que universo eu gostaria de construir? Porque a grande verdade é que quem está preocupado em construir um universo não está preocupado se está sendo copiado. A pessoa está preocupada em ser reconhecida. Quem está preocupado sobre ser copiado é porque ainda não construiu um universo que seja difícil de se copiar. Sabe assim? Você está ali na média da galera. E eu falo isso, gente, com muita propriedade, porque eu já fui essa pessoa. Eu não tinha medo das pessoas copiarem a minha decoração especificamente, mas de não conseguir oferecer algo para os clientes, né, que me tornasse única de verdade, sabe? E que me acomodasse. Eu não queria me acomodar de jeito nenhum a ponto de ser facilmente substituída e a plot deixar de existir, por exemplo. E aí eu acho que quando a gente entende isso, a gente entende que é uma questão de se aprofundar. Quanto mais repertório, mais história, mais visão, mais conteúdo, mais aprendizagem, mais técnica você tem, mais você consegue construir essa identidade, mais você tem repertório para trabalhar a sua criatividade e menos copiável você fica. Claro que sempre vão existir as pessoas que querem copiar, né? Porque copiar diz muito sobre você ser aceito, diz muito sobre um grupo de pertencimento.
Mas a verdade é que as pessoas, geralmente, elas não se apaixonam pela cópia que você está entregando. Elas se apaixonam pela identidade que você desenvolve, sabe? E assim, é claro que sempre vão ter pessoas que vão seguir essa linha de fazer a cópia, né? De querer tudo igual, porque isso diz muito sobre você pertencer a um grupo. Mas, no geral, né, as pessoas elas não estão preocupadas se você está executando alguma coisa perfeita, sabe? O que elas se apaixonam de verdade é quando você mostra a sua identidade, a sua verdade. E assim, na minha cabeça, alguns assuntos eles são muito conectados, né? Então, por exemplo, eu acho que essa questão da criatividade e a questão de storytelling, por exemplo, elas são muito conectadas, sabe? E aí, dando aqui um visual de como é o meu pensamento com relação até essa questão. Numa história, as pessoas tendem a achar que o protagonista ele é realmente a peça principal ali da história, né? Ele não tem esse nome à toa, ele realmente é um personagem que tem destaque dentro da história. Mas, quando você vai estudar roteiro mais a fundo, o que você descobre é que, na verdade, o personagem que seria o personagem principal é o que a gente chama de personagem guia, que é o personagem que ele, geralmente, sei lá, é o melhor amigo do principal, é, sei lá, um professor, é um treinador, sabe assim? É essa pessoa que está ali do lado, guiando mesmo esse protagonista para que ele encontre o caminho dele. Depois que eu entendi isso, sobre essa questão de copiar, de criatividade, eu entendi que, no fundo, eu e a Pote, a gente quer muito ser um guia na vida dos nossos clientes, sabe? O protagonista é o cliente, no final da história, né? Ele tem a história dele, a gente gosta de ressaltar essa história, essa trajetória. Ele é o protagonista e a gente é o guia desse protagonista. E cada guia tem a sua metodologia, então não é copiável, entende? E cada protagonista tem a sua história. Então, quando você deixa de querer ser o protagonista para virar o guia, eu acho que isso vai te ajudando nessa sua construção da identidade, sabe? Mas agora me conta, e você? Tem reagido ou você está expressando a sua identidade por aí? Beijo e até o próximo vídeo!